Olá, seja bem-vindo à nossa sala de conversa, seja bem-vindo ao programa Menor Idade. Exatamente aquele espaço onde é que nota debruçar sobre tudo o que está relacionado à menor idade, sobretudo na defesa e na proteção de seus direitos. Hoje nós devemos falar sobre um tema que, a nível global, chamou a atenção aos governos, à sociedade civil e também à família e, sobretudo, a responsabilização parental. Nada mais, nada menos do que o uso de aparelhos eletrónicos, direcionado hoje exatamente ao uso dos telemóveis. Para bem falar hoje e para tentar perceber o que é que poder criar nós quando não usar em excesso telemóveis, não te receber ali a psicóloga clínica Belinda do Rosário, é psicóloga clínica, como já me dizer, é mestre em psicologia médica, é docente na Universidade de Cabo Verde. Doutora Belinda, obrigada pela disponibilidade. Ora que não te falar do uso de aparelhos eletrónicos, neste caso, não tenho de falar sobre o uso de telemóveis, não tenho de falar de algo que, no fundo, é saudável quando ele não usa em excesso. Primeiramente, eu estava a gostar de agradecer, né, pelo convite, para estar ali, para falar de um tema tão importante, modo você dizer, realmente é um tema que tem trazido algumas questões, levantado algumas questões e reflexões, porque ele é algo que é importante, né, no uso do dia a dia, mas se não usá-lo da forma exagerada, ele acaba por trazer alguns conflitos, às vezes dentro de casa, ele acaba por trazer perturbações mentais, ele acaba por trazer algumas questões, às vezes físico também, que não podemos mais adiante também debruçar um bocadinho sobre isso, acho que as dificuldades que ele poderá trazer àquele nível lá. Doutora, não sei para a rua, não vou ouvir sobretudo adolescentes, jovens nas escolas. Não estou a fazer um pausa ali, sim, só para não observar exatamente, para não entender o que é que os jovens estão a pensar sobre o uso excessivo de aparelhos eletrónicos, depois não estou a fazer uma apreciação exatamente daquilo que queres dizer. Os telemóvel, não fica distraído nas aulas, pode às vezes no teste, às vezes a hora que não estuda, não castura. Depois, mais um bocado, não tem na móvel, sim. Depois não te distrai, não te esquece, não te ajuda. Mas se a criança fica com problema, ou, por exemplo, a hora que você está dormindo, você fica a mexer o braço, mas que você está mexendo na móvel. Então, te traz problema. Como a nós, pequenote, nunca deve ficar hora no telemóvel, no máximo 2 horas. A hora que dá 2 horas, não um dia, não te hoje o telemóvel 2 horas, pelo menos. Para a criança, a hora que nasce, você pode usar o telemóvel próprio, mas de estragar essas vidas. Não minha telemóvel, para ficar tu usa tipo a minha antes de usar o telemóvel, que ela dava-me doença. Doença, bom, que ficar com meu tipo mensagem, eu viciado no telemóvel. Depois que ela começa na minha telemóvel, para ficar viciado mais tarde. Também tá fazer tipo esse tipo. Eu por isso na quinta classe, que sou uma quadronga, ponga tem a móvel. Quando começar a móvel na sexta classe, cada pombai quadronga, para uma viciado na móvel. Então, minha mãe, naqueles anos ali, manser a minha móvel, para que este, ele fica viciado mais tarde. Manda usar seu móvel, manda pedir seu móvel, para fazer trabalho que me foi pesquisa. Não uso telefone. No telefone pode ter muitos jogos que podem viciar todas as pessoas, como Free Fire e outros. Quando as pessoas começam a jogar os jogos, ficam mais viciados. Para minha mãe professora, eu estava para uma cozinha, depois quando está tudo. Está para pescoço, para muito fazer mal na vista, está prejudica o cérebro, está faz algumas coisas. Para mim, um telemóvel para satisfazer nossas necessidades, como escola, para trabalho de casa. Mas o uso excessivo nunca é bom. Os jogos podem nos tornar agressivos. Também
podemos ficar viciados nas redes sociais em vez de estudarmos para a escola. O uso do telemóvel excessivo nunca foi bom. Além do problema de vista, também traz outras consequências psicológicas. O telemóvel deve ser restrito para a idade, não para todo alguém. Para modo com criança mais pequena pode utilizar o telemóvel sem ter conhecimento sobre isso. E pais sempre têm que estar focado nas crianças e coisas que se está ou é na internet. Para o telemóvel pode ajudar no show também, mas também pode prejudicar no show, principalmente naquela sociedade hoje em dia. Então recomendo sempre pais, se os filhos mais pequenotes, para ajudar e estar sempre com atenção em relação ao telemóvel. Na vida de um adolescente, naquele século ali, é bastante recomendável, mas é que a questão para modo de usar o telefone errado ou certo, é modo que você usa, por exemplo. Dentro da sala, muita gente aproveita de algumas liberdades que a pessoa está. Por exemplo, para jogar matéria online para tirar foto. Então usa o móvel para entrar nas redes sociais, responder mensagens. Que ele é errado. Como a gente está contra a regra que a escola te estipula e te trouxe a atenção da aula. Mas por outro lado, o uso de telefone correto dentro da sala pode achar uma informação mais rápido. Pode ajudar também com o cálculo, que todo mundo sabe, o telefone tem várias funcionalidades. Pode ter uma calculadora científica ou entre outras coisas. Pode ajudar também na casa, se você tem material, pode pesquisar, por exemplo, pode achar muito livro na internet, muito livro com grandes matérias, então que ele é que nunca deve usar telefone, não deve usar na sala. E se não deve usar telefone de maneira consciente e sempre usá-lo com boa finalidade. Para o que foi passado, né, para a peça, realmente jovens têm uma noção que tem um lado bom, né, tem um lado bom de usar telemóvel, de trazer as vantagens, mas aponta também vários pontos que realmente às vezes ele acaba por trazer algumas dificuldades, tanto a nível de concentração, porque começa a dizer lá, a nível de atenção na sala de aula, mesmo na questão de dormir também, que já acabou por apontar, que mostra tanto vantagem e desvantagem do uso excessivo de telemóvel. Não te bem centrar um bocadinho na questão das desvantagens, porque é o que mais ganha assim, tita a sociedade, e estimado um bocado a nível global, sobre o uso de aparelhos eletrónicos. Quais exatamente que problemas de foro psicológico que o uso excessivo de telemóveis pode acarretar a crianças e adolescentes? Quando nós falamos no uso excessivo, né, que hoje em dia não queremos estar hiperconectado, né, com o telemóvel e com outras formas, através do computador, não necessariamente só com o telemóvel, e tablets, mas este acaba por trazer-nos alguns prejuízos a nível psicológico. Não pode apontar moda déficit de atenção, né, de concentração, insônia. Muitas vezes pessoas, quando jovens, ou mesmo criança, demora a ter o tempo no uso de telemóveis. Isto dura a deitar, este acaba por ter dificuldades a nível de sono, porque este tem um sono às vezes um pouco mais inquieto, por conta daquela questão de excessividade. Também não tem algumas questões de moda quando se passa o tempo lá a usar, eles podem entrar em contato também com pessoas que às vezes estão mal intencionados, dependendo do que eles podem estar a conversar com as pessoas, às vezes que é má intenção, eles podem começar a levar, às vezes propor algumas atividades que não têm olhado às vezes a nível mundial. Isto acaba por começar a fazer algumas atividades e o último caso é a questão de às vezes até tentativas de suicídio ou mesmo suicidar. Então é uma questão bem grave se que as crianças ou adolescentes que tiveram uma vigilância, né, uma supervisão quando estão a fazer o uso daqueles aparelhos. Então daqueles como apontei, desde a atenção, concentração, a nível do sono. E, dependendo dos jogos, tem questão de aumento da agressividade e, dependendo de atividades que estiver a falar com as pessoas, que está a ser proposto para fazer, às vezes está a chegar no extremo de tentativas mesmo a suicídio. Okay. A hora que não está a falar exatamente dessa questão psicológica, há tempos acontecer na Brasil, criança que agradece a professora porque ele estava a seguir
um jogo. Hora que não te falar disso, bota sobretudo em alerta pais encarregados de educação. Porque a criança, se eu vejo, este tem que ele faz, que acho que começar a perceber o que é certo e errado, mas ainda é menor e adolescentes também, ainda estão sob vigilância de um adulto, né? Então, o adulto tem essa responsabilidade sobre eles, de controlar e perceber, mesmo perceber quem que está a falar, mas quem que está a comunicar nas redes sociais, porque realmente tem acontecido, né, mesmo o que acaba por ser apontado, tem acontecido escasso. Às vezes pessoas mal intencionadas na internet têm entrar em contato mais criança, têm entrar em contato mais adolescente através de jogos e acaba por, este tem algumas tarefas por cumprir, por conta de exigência de jogos ou mesmo do que a Xota propôs fazer, este acaba por agredir pessoas ou mesmo, este, como dizia até há pouco, acaba por ter tentativas ou mesmo cometer suicídio. Na Cabo Verde, vamos saber que é um trabalho que os outros fazem, inclusive na Universidade de Cabo Verde, que é informar pessoas, adolescentes, nesse caso já um bocadinho mais para lá, exatamente sobre essa questão de perturbações psicológicas quando botem tempo ligado à vida a um tela. Realmente ele tem o impacto, não dizer, tem lados bons de usar a internet, porque ele está facilitando as vidas, ele facilita a gente até o ponto que nunca estava antes pensar, às vezes até na organização do nosso trabalho, mesmo eles falando aquela peça sobre seja atividade que isto conseguir, mas ele tem o outro lado, quando tudo o que é usado de forma muito excessiva, ele acaba por trazer algum prejuízo, né? Que é bota chato fazer, vezes, atividades, pelo menos foi proposto na escola, este acaba por chato fazer, porque lá mesmo muito atento ao que aquele internet acaba por propor fazer. Então, normalmente, num daqueles aconselhamentos é que se bobo tiver a usar internet, que seja, modo de falar, colocar horários, né? Que botem horários que bota fazer, depois vou estudar ou vou fazer alguma tarefa que os pais te exigem que vou fazer, bota tem aquele uso daquele aparelho, ele acaba por bem sempre como uma recompensa, que eu sempre botei uma atividade que vou ter que cumprir para depois para botar o uso, porque saber que, de certa forma, a curto e a longo prazo, ele pode bem trazer alguns prejuízos na nível de concentração, que é aqueles pontos que eu tinha mencionado anteriormente. Quando a gente fala nessa questão, botou automaticamente a sociedade cabo-verdiana. Hora que a gente sai para o lugar, bota pais no mesa sentado, cada um, desde que seja telefone na mão, inclusive bebezinhos, lá que se móvel para frente, está a olhar seis bonecos. Em termos de estrutura familiar, qual é que é o peso que não tem olhando esse cenário ali? A internet tem trazido um pouco ele aproxima a gente até um certo ponto, mas também ele traz a gente um bocado de distanciamento. Ele aproxima porque antes nunca tinha como contactar, às vezes pessoas, não está a contactar, mas era de vez em quando pessoas que estão longe, não te conseguia hoje em dia olhar, falar, mas quando ele é feito, principalmente se bota num ambiente, por exemplo, não está sentado numa mesa, está a conversar, é um momento de troca, às vezes o aparelho ele acaba até por levar até conflitos familiares. Porque a criança, o adolescente, principalmente as crianças, isto aprender por questões de imitação. Se estou a esses pais, né, hiperconectados, sempre que seja móvel na mão, eles têm tendência a reproduzir. Ele acaba por desenvolver relações muito superficiais, então aquele pai, aquele mãe, relação com aquele filho, esquece estabelecer, esquece aprofundar essas relações, porque tu deixa, de certa forma, está lá muito conectado com a internet. Então ele acaba por prejudicar mesmo relações interpessoais, família e mesmo amigos. Eles só te perdem, mas que te estou por causa daquele sempre, aquela tendência de querer estar conectado. E qual é que é as consequências a curto e longo prazo? A curto prazo, modo de dizer, e também acaba por implicar a longo prazo, é aquela questão da superficialidade em relação às relações que bota estabelecer. E o que é que a internet a trazer? Às vezes, bota nas redes sociais principalmente, bota começar a comparar.
né, boa vida do dia a dia, um adolescente, ele começa a comparar o que ele é e isso é realidade. Ele está a dizer assim, não, me está a gostar de ter que ali, me está a gostar de ter essa vida ali, isso é que ele trazer questão de frustração, a nível daquele uso também, se já tiver resultados na escola, né, porque ele acaba por influenciar também na questão de aprendizagens, de trazer aqueles conflitos internos à família. Então, se não bem espiar a curto e a longo prazo, e tanto as relações superficiais, a nível da aprendizagem também está a ficar afetado bastante. E depois, principalmente na adolescência, que aquele adolescente, às vezes, ele mesmo troca alguma ideia, ele mesmo tem alguém que está a orientar, ele que tem como levar para os pais, porque os pais sempre estiveram muito distante, porque ele acaba por imitar naquela postura de sempre estar muito hiperconectado. Porque os pais também estão. Não se fala de adolescentes e crianças, mas se nós pegarmos num ambiente sentado na mesa, todos estão lá muito conectados na internet e isto é que depois, com o tempo, aquela criança, aquele adolescente que tem a quem conversar, quando ele tiver um problema, na quem que ele está a jogar, porque acho que estabelecer aquela relação de comunicação. Aquele distanciamento a nível da família, afetividade, de reproduzir automaticamente há muita coisa que nós vivemos hoje em dia, tipo a violência, o desinteresse na escola, a forma que pessoas estão a tratar companheiro hoje em dia. Ele está a afetar na tudo das áreas, porque se vou estabelecer uma boa relação na boa família, por conta às vezes ter como aquele aparelho, né, aquele telemóvel sempre na pessoa de meio, pessoa que aprofunda, consequentemente mais à frente, quando ele estabeleceu as relações, ele tem dificuldade de confiar no outro, de aprofundar nos relacionamentos, por conta da vivências que ele teve anteriormente. Então, se a família servir como espelho, às vezes ele acaba por reproduzir os comportamentos fora em outras doutora, eu uma coisa relações. um bocadinho, aliás, a dizer mais do que uma vez, acho que é super importante pessoas perceberem isso, que a questão, às vezes, a pessoa nunca te fazer muito essa relação. O que é que o uso excessivo de um aparelho pode levar uma criança ou um adolescente ao suicídio? Estava a gostar que não aprofundasse um bocadinho esse tema, exatamente. Por quê? Porque ele é uma preocupação da própria sociedade. As duas pessoas já abordei a dizer, por que não falar e explicar detalhadamente, mas porquê que o que uma coisa tem a ver com aquele outro? Qual é que é aquele peso psicológico que ele tem até esse ponto de cima? Principalmente, modo aquela questão, como dizer, às vezes pessoas estão a ficar a comparar vidas, né, em termos de não estar na mesma realidade, e isso leva à ansiedade, né, está a gerar uma certa ansiedade naqueles jovens e, consequentemente, modo ansiedade e depressão às vezes estão a andar muito paralelamente. E, consequentemente, quando uma pessoa está a ficar triste por frustrações e que é uma tristeza mais profunda, quando eu estou a falar de depressão, não estou a falar de uma tristeza mesmo profunda, ele pode levar ao quadro, né, a tentativas ou mesmo a cometer suicídio. Pais têm uma responsabilidade maior nessa questão ali? Responsabilidade este tem, no sentido de quando vou tem que estar atento, às vezes tem coisas que está a passar na CIJOI, mas este tem que estar atento na educar as crianças e adolescentes no uso da internet, no uso do telemóvel, que há regras, né, que é necessário ser seguido. Este também poder fazer parte que tem programas hoje em dia, né, que bota poder espiar que sites vos filhos de entrar e ficar lá vigilante, ou quando isto usa telemóvel, que seja para algo que realmente, às vezes, modo hoje em dia, entra aquela questão de aulas online, então isto usar de forma excessiva. Quando isto terminar, que já aulas terminasse, às vezes, esta tarefa, que este móvel, né, de lado, modo um aluno dizer, às vezes 2 horinhas de uso de telemóvel, porque ele é uma coisa que eu gosto de estar, né, de conectar com outras pessoas, mas de certa forma ele te trazer alguns riscos. Né? Não sabemos modo cyberbullying, né? Que é uma coisa também que pode estar da base às crianças, às vezes, que as belidades, seja, por exemplo, adolescentes, se fotos estiver online, ser colocado sem permissão, algum constrangimento, pode ter levado, né, à questão de cometer suicídio também, um ponto é que pode. Mas pais têm responsabilidade a ponto de
estar sempre vigilante no comportamento dos seus filhos, conversar, mas se esse móvel estava a interferir nessas relações desde o início, consequentemente ele também, quando chegar na adolescência, é mais difícil restaurar essa relação. Então ele tem que começar a estabelecer uma boa relação desde quando é menino, para quando chegar na adolescência e mesmo em qualquer momento de sua vida, para se sentir à vontade a falar mais e compartilhar coisas mais. Cyberbullying, o que nós também falar já na segunda parte do nosso programa. Doutora, tem uma idade ideal ou aproximado com criança pode ter o primeiro contacto com redes sociais, com aparelhos eletrónicos? Este tem, pelo menos o que tem pontuado é que depois de até 2 anos já não é interessante, este tem que ele uso telemóvel, até por conta de que ele tela, nunca saber, às vezes no dia a dia, né, para perceber se botar uma criança se aquele móvel, que ele tem idade, ele está espernear, ele está chorar, ele está mostrar uma certa irritabilidade, por conta, quanto mais cedo, consequentemente, futuramente, ele pode desenvolver uma dependência, porque ele está sempre muito acostumado, se o pai já não é vigilante e cata poucas regras, ele acaba por desenvolver alguma dependência mais tarde em relação ao uso de internet, ou digamos, de telemóvel. Então, quanto mais tarde, mais vou conseguir ele cativer que ele usa, é melhor. Mas não saber que hoje em dia, no jardim, às vezes, se a tia quer escrever alguma música, usa telemóvel. Se quiser fazer alguma atividade na escola, hoje em dia está pesquisando telemóvel, então nunca tem como evitar. E educação digital, maneira de usar esse telemóvel. Ele tem benefícios e ele tem riscos. Explicar quais riscos, né, do uso da internet e do telemóvel e mostrar quais benefícios para extrair melhor proveito. Porque muitas vezes jovens, pelo menos adolescentes, eu vejo que sabem usar este móvel. Este acaba por passar o tempo de forma muito indiscriminada e este acaba por perder o tempo nas redes sociais, que acaba por ser perda de tempo que eles podiam só usar para fazer outras atividades bem mais proveitosas para eles. E ali, exatamente nesse ponto, ali, nós te fazer um curto intervalo, nós te voltar já, nós te falar logo no início da segunda parte, nós falar exatamente sobre cyberbullying. Para o que está lá na casa, acabou levantado do lugar, nós te voltar daqui a nada. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Menor Idade. Nós vamos falar hoje sobre o uso e como usar aparelhos eletrónicos, sobretudo os telemóveis, mas nós se mantém de nós receber ali a doutora Belinda do Rosário, que é psicóloga clínica, é mestre em Psicologia Médica, é docente na Universidade de Cabo Verde. Na fim da primeira parte, doutora, não dizer exatamente, não falar um bocadinho sobre cyberbullying. O que é que não te falar exatamente? Para quem está lá na casa poder perceber e gravidade dessa questão de cyberbullying. Cyberbullying, modo ser nome mesmo sugestivo, já te dizer, é bullying feito no ambiente, digamos, na internet. Aconteceu às vezes adolescentes, às vezes, se modo me tinha dito há pouco, acaba por pôr, às vezes, fotos, né, de algum colega, sem pedir autorização, mesmo insultar, porque eu vejo está associado à internet, à terra de ninguém, modo de dizer, ou terra sem lei. Ou com poucas leis. Então, pessoas estão já, através de tela, eles podem falar tudo, eles podem dizer tudo o que está a pensar, insultar mesmo, agredir, né, que as pessoas psicologicamente através do que está a comentar na internet e posts que está a fazer. E também não tem aquela outra parte que não está a dizer, às vezes pessoas estão. Às vezes uma pessoa querer fazer algum movimento, às vezes social, acaba por utilizar as vias, principalmente para aproveitar de crianças ou adolescentes, para fazer parte desses movimentos, né, que não acaba por, às vezes, fazer parte de algumas atividades, tem jogos, né, que este acaba por fazer, cometer crimes, às vezes até tenta suicídio ou suicidar mesmo. Então, cyberbullying é algo muito grave, que ele deixa marcas, né? Psicologicamente naquelas crianças e adolescentes, e muitas vezes
Na nossa realidade ainda nunca te perceber muito isso, mas em outros países às vezes não te ouvi pessoas te dizer tive uma pessoa que vai atacar uma escola ou tive numa escola. Tudo isso através dessa rede de cyberbullying. Escola e depois também investigou-te te perceber porque além de sofrer bullying, ele pode também estar em algum momento, né, ele sofre cyberbullying. Então ele tem que encontrar como que as pessoas para colocar se raiva, se agressividade, tudo. De tudo aquilo que ele sofreu nas redes sociais, de reproduzir exatamente essa forma de reproduzir essa dor que ele está a passar atrás Tem uma coisa super importante, doutora, dizer-lhe há bocadinho que realmente pessoas têm usado as redes sociais para maltrata, para humilha, para tentar menospreza aquele outro. E quando ele está na criança e na adolescente, que ele feito é mais pesado. Tem uma situação também que te chama a sua atenção a nível global, é a questão de pedofilia e a questão de abuso sexual. Algo tem que os dois lados, quando é pedofilia, quando abuso sexual. Que é o predador está a viver isso. É olhado de modo presas, tipo assim, fácil, porque às vezes isto acaba por entrar nas redes sociais ou no espaço de bate-papo, aproveitar para conversar, isto vai, né, usar uma imagem que não te condiz com a realidade, aquela criança ou aquele adolescente partilhar algumas informações, né? Esta bate a criar alguma amizade ali e é facilmente ser combinado algum encontro ou colocar nas situações de risco. É aí que já entra a responsabilidade, né, dos pais. A responsabilização parental, que é o que nos lá atrás. Estou atento a esta situação, porque facilmente ele pode ser envolvido. A criança tem que saber, né, aquela questão da educação digital, saber usar a internet, saber que os riscos existem e que eles podem me mascarar-te. Que às vezes aquela pessoa que também como um adulto querer ter alguma coisa, digamos, estabelecer alguma relação boa. Este tem sempre um subterfúgio lá. Este tem artimanhas que este usar para cativar aquela criança, para cativar aquele adolescente e envolver a ponto que muitas vezes te sentir medo, vergonha, né, e de colocar aquela situação, falar aquela situação, mas seus pais. Se boca estabelecer boa relação, voltando àquela questão de entre boa família, né? Se boca tem uma base ali, facilmente vou poder tornar uma vítima se boca tiver. Se boca tem a quem confiar, boca tem a quem falar, boca tem a quem dividir. Informação, a desinformação, boca soube, às vezes também pais que te falam tudo assunto mais seus filhos. Então, já ali a gente chama alguns de atenção para sempre já alertar que há a possibilidade e ninguém está livre de ser uma vítima. Tinha palestras na escola que tem a ver com a questão de automutilação. Uma coisa que nós não temos algum tato na falar. A hora que não te falar de automutilação, o que é que não te dizer exatamente? Qual é que é a mensagem que as meninas te querem passar ou que este cortês-me? É de um certo desespero, uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, que é um dor muito profundo, que quer saber lidar com ele, então, aquele corte, às vezes, ele te parece modo ser uma coisa menos dolorosa, digamos, para aliviar um pouco sobre aquele carga emocional, daquele desespero, que ele, por conta de alguma situação que aconteceu, que pode levar, já tem aquele comportamento de automutilação. Mais uma vez, aí entra, se você tem uma boa base, se você dialogar e comunicar, se você estabelecer boas relações familiares e se você tem uma boa base de relações de amigos, se você mesmo vou perceber alguma coisa que te drede, né? Às vezes a nível de escola, porque às vezes pode ter um limiar de frustração muito baixo, facilmente se escasabilidade que se tiver nota baixa, porque às vezes tem N motivos que podem levar a despertar, pelo menos tem alguma ansiedade ou mesmo começar a apresentar algum quadro de depressão. Quando também investigar a base, né, que está nessa questão da automutilação, pode estar uma criança às vezes muito ansiosa, uma criança que algum quadro, apresentando um quadro de depressão e que ele quer saber lidar com isso. Então,
é uma forma de chamar essa atenção, né? De dizer, olha, não é para mim um catedrete, não tem que me estecer espiote. Aí já entra a parte da psicologia, entra a parte da psiquiatria também. Porquê? Porque essa questão, na Cabo Verde, tem escolas, inclusive, que proíbem que aquele menino vai de aquele que está chamado de moletom, aquele capucho, porque descobri que quando você fazes assim, o braço está totalmente cortado. E lá na casa, a família que te percebe isso. E a doutora já explicar exatamente porquê. Por causa de falta daquele base, falta de... Às vezes uma certa não comunicação, às vezes se a boca que tiver uma boa comunicação, aquele criança ou adolescente que tem quem recorrer, então às vezes ele é como que ele via lá de forma dele aliviar um bocadinho de dor que ele tem, aquela tristeza, aquele desespero, aquela angústia. Do trabalho que os outros fazem, já que a doutora está trabalhando uma adolescente, nesse caso uma bocada de adolescente, um cozinho mais para lá. Esse trabalho que os outros fazem, o que no fundo, enquanto especialistas na matéria, o que no fundo você sente? Qual é que é a resposta que a família pode dar a esse desespero que adolescentes estão a viver nesse momento? Estou atento, né? É um processo que ele está a começar, a boa relação de começar desde menino, então se vou estabelecer, quando ele chegar nessa fase ali, ele sentir abertura para falar. E sempre, às vezes, nos perguntas que não está a dizer do dia a dia, mas é que foi bom dia, mas é que vou passar na escola, aconteceu alguma coisa na escola, que vou estar a gostar de compartilhar com nós, se ele chegar um bocadinho mais triste, hoje vou estar diferente, hoje vou estar um bocadinho mais triste, o que é que está a passar? Aí ele poder se ganhar confiança para ele abrir. Caso os pais perceberem que ele está a ficar um bocadinho mais triste, está um bocadinho muito ansioso, é procurar ajuda psicológica. Eu pedi, às vezes, mesmo nas escolas, tem aquele psicólogo educacional que pode dar algum apoio, né? Ele durante as aulas e o dia a dia. Mas será que a velocidade que o Tita vive hoje não tem esse tempo, não tem que parar, fazer respirar e dizer, não tem que ter esse tempo para nós, crianças e adolescentes? Tem que ter. É necessário. É necessário para até para ajudar as próprias, assim, a geração que você está vendo. Tem que ter esse tempinho para falar, não saber porque a população cabo-verdiana é muito cativa esse diálogo, essa abertura na casa, então acabar por reproduzir o que eles vivenciam nessas famílias, que está a falar tudo com as nossas famílias, que está a abrir, mas hoje em dia não saber a internet a trazer informação, não vai acompanhar também hoje as entrevistas para levar já a entender a importância que eles têm uma certa responsabilidade ali para ajudar esses filhos a perceber as mudanças de comportamento e, consequentemente, se é o caso, digamos, levar para um psicólogo e para ter uma avaliação. Porque, no fundo, não te falar nada mais, nada menos do que proteção dos menores. Proteger seja a progressão intelectual, proteger muitas vezes de questões físicas, tudo isso no fundo é uma proteção que nós não temos de negligenciar neste caso, hora que pode permitir esse tanto tempo em contacto com redes sociais, em contacto com aparelhos eletrónicos, no fundo não temos de negligenciar nós próprias crianças. Sim, porque, modo de dizer, não era hiperconectado. Pais estão hiperconectados. Então, pais têm que começar a, pelo menos, perceber, né, até que nível que estão usando a internet de forma excessiva, que pais também, às vezes, muitas vezes, estão usando também de forma excessiva, e, modo de dizer, crianças e adolescentes, principalmente crianças, estão a aprender através da imitação. Se ele opta usar tudo a hora móvel, qualquer momento que botem livro, bote usar móvel, em vez de ler um livro, em vez de fazer de sentar e conversar, tem momentos de qualidade, aquela criança, então ele vai a perceber que quando nunca tiver nada que fazer, me recorrer a móvel. Se não estou com um tempinho livre, já recorrer a móvel. Então, sempre que ele tiver algum tempinho, ele está correndo. Então, que os pais têm que estar sempre atentos a esse fato, porque se a postura, né, te acaba por
de certa forma, influenciar o comportamento das crianças e adolescentes e, posteriormente, e tem, né, riscos e prejuízos tanto a nível biológico, a nível social e psicológico. Para trabalhar que você fazer, hoje em dia não sentiu isso? Ou é uma percepção? Ou, pessoas às vezes dizem, não, ele é uma ideologia, ele é uma percepção. Nunca tem tantas crianças afetadas com o uso excessivo de telemóveis. Realmente nunca tem questões de dados estatísticos para provar, para dizer não, nós crianças que temos, pelo menos a minha, até o que eu tenho conhecimento, não quer saber se tem algum estudo que está a ser, pode estar a ser feito agora, é poder acompanhar e perceber se realmente esse uso excessivo de qualquer impacto que ele te gerar, mas te falar no nosso contexto cabo-verdiano, porque estudos estão a ser feitos a nível internacional, mas na nossa realidade nunca saber até que ponto que esse uso excessivo, que influências que ele tem e que impactos que ele tem. E enquanto técnicos, vos acreditar que é uma necessidade hoje para não poder saber onde é que não está, para não poder preparar e não poder blindar para evitar exatamente que as consequências nefastas, tipo a ponto de suicídio. Porque quando estamos a fazer estudos, muitas vezes tu usas a amostra de outras realidades, então é necessário, realmente não tem estudos, né, no nosso contexto, na nossa realidade cabo-verdiana, para não entender quais prejuízos que isso tem trazido no uso excessivo do telemóvel para o povo cabo-verdiano e a partir dali traçar medidas e mesmo, no caso às vezes falar sobre isso na televisão ou mesmo criar programas, incentivar a criar programas na escola para falar sobre isso e pelo menos sensibilizar a população toda dos prejuízos que futuramente que as crianças também têm ou que as adolescentes que nunca têm. Ele tiver o tempo a uso e numa sociedade que tem-se consciência? Acredito que não tanto, porque a gente usa a internet ou o telemóvel de forma muito indiscriminada, vezes. Mas acreditar, mas tem pais que podem ter consciência, eles têm tentado, né, colocar algumas regras, alguns limites, mas acredito que a maioria está a usar de forma muito E tem estes parâmetros para definir, para saber qual é uma linha condutor que não deve trabalhar essa matéria, tem evitado consequências, porque as velocidades, porque há dias, por exemplo, estava a toiar essa questão de incentivo, estava a toiar uma publicidade, que no fundo ele é nefasto, ele é uma imagem tipo te convidar não te bem. Não deixa-te fazer um convite de festa, não te fazer um convite de festa, isso, aquilo, mas te convidar para coisas erradas. Mas ele é um tipo de humor negro. Ele é um tipo de humor negro. Esse humor negro, a hora que eu vou te fazer e com um adolescente toial e já tem alguma apetência para coisas erradas, ele pode ser um clique, olha, não poder organizar dessa forma ali, em relação ao crime. Realmente, o modo de internet ele tem seu lado bom, mas também ele tem seu lado que não é tão bom. E se que tiver todo essa vigilância em termos do o que é que eles têm que olhar, o que é que eles têm que olhar e mesmo bate educar, bate discriminar, realmente há coisas que não é tão interessante, mas abrir portas para pessoas criar e pensar e imaginar e fazer realmente realizar coisas que não são tão interessantes para a nossa sociedade. Ele deve abrir. Hoje, por acaso, eu tive a oportunidade de olhar as duas coisas. Uma é algo que é bom, aquele tipo de humor negro lá que é bom, ele é direcionado diretamente para adolescentes, mas é um trabalho super interessante também com um grupo de jovens de fazer. O que é que eles fazer? Eles têm de aproveitar de ser telemóvel, este andar na rua, este bate fala, de conversar com as pessoas, este bate oferecer um flor e ao mesmo tempo, este bate fazer esses vídeos. É um vídeo teu educativo. Teu educativo, porque está a dizer, senhora, nunca, eu estava na escola, nós não vamos fazer nosso trabalho, e disse, senhora, nós nunca te damos flor, porque hoje nunca te flor, mas se você vai no platô, você toca nós com flor. Mas ele dizia, não podia estar a fazer outras coisas, mas queria assim, não te preferi fazer exatamente esse tipo de ação que é para não poder ajudar as pessoas a perceber o uso correto dos aparelhos eletrónicos.
Doutora, dizer uma coisa ali sim, há bocado que é super importante. Escolas têm que também blindar um bocadinho em relação ao uso que aquele rapazinho tem lá atrás de aparelhos eletrónicos dentro de sala de aula. Não usá-lo como, às vezes, ele te facilita bastante no sentido de ele te trazer, imagina que aluno de passagem algum trabalho, às vezes te vais aproveitar, te pesquisar lá na internet, na SES Móvel, às vezes te receber materiais, né? Professores te enviavam e-mails, te acessar a SES Móvel, através de SES Móveis te acessar a SES e-mails, te tem contato com esses conteúdo, mas muitas vezes, modo aquele aluno mesmo dizer, este acaba por entrar nas redes sociais que isto acaba por perder tempo, desfocar do que isto tinha a fazer e, consequentemente, aquele trabalho que isto tinha para fazer, que é de ser com qualidade. Em outras paragens foi proibido, né? Professores dentro de sala de aula têm que estar atentos, né, para perceber isso e e limitar, quando isto bota a perceber, às vezes, dentro de sala de aula, que o aluno usar uma rede social, bota a chamar atenção naquele sentido, porque vou passar um trabalho, é para ser feito, ele tem hora para ser entregado, ou dia para ser entregado. Dentro de sala de aula. Ele poder pesquisar matéria relacionada àquele trabalho, e não outras coisas, como redes sociais, e se ele quiser fazer uma pesquisa, outra pesquisa, ele poder fazer fora de sala. O aconselhado seria esse, mas muitas vezes isto acaba por usar e vou ter que chamar atenção naquele sentido. Chamar atenção exatamente, dizer, olha, ali no momento vou estar porque estas focadas que te acompanham a matéria, botou a aluno te perder lá no seu pensamento, naquele vídeo, e como te perguntar se ele tem alguma coisa a comentar na sala, ou de alguma chega, ele que tem, porque ele estava só a distrair sempre com aquele telemóvel, ele te distrair pessoas mesmo. É uma alta tecnologia que vem para nós permanentemente sob alerta. Ele trazer gente num conforto, manda a gente dizer, porque antes não tinha que, às vezes, não te conseguia acessar, modo aquele adolescente dizer, não te acessar vários livros. Se você saber usar, vou-te acessar vários livros, várias matérias. Vou-te viver num paraíso. Temas a ser debatido. Hoje em dia tem vários podcasts interessantes, vou-te entender sobre os teus temas, vou poder usar aquelas ferramentas lá para vou levar para a sala de aula e compartilhar, se vou-te algum vídeo interessante relacionado à matéria. Então, mas de certa forma, ele tem esse outro lado que está te agindo um bocadinho preocupado. Então, nós, né, adultos, nós temos que estar atentos a nós adolescentes e nós crianças, para que usar de forma excessiva e que futuramente, e também né, a curto e a longo prazo, que trazer algum prejuízo, modo dizer, tanto a nível biológico, porque não tem crianças e adolescentes que às vezes com questões de obesidade, né? E transtornos alimentares. Aquele jovem dizer, às vezes ele está a passar horas sem comer, então ele pode levar a alguma questão gastro, né, intestinal, algum problema aquele nível lá. Então, é coisas que não tem que estar mesmo atento para que prejudicar a nível psicológico, modo que as N coisas que me apontar, a níveis sociais também já não apontar, que é aquela convivência, estabelecimento de relações, amizades, às vezes, das pessoas, amigas, só ao lado do companheiro, é uma oportunidade de conversar, aprofundar aquela amizade. Não, e nada está lá, às vezes, está a falar na móvel, ele está a dificultar pessoas até na questão da criatividade. Hoje em dia, não tem tanta coisa, crianças, e podia aproveitar para brincar e esta história mais é muito um pouco mais vamos poder dizer, um pouco obcecada assim mais nas questões de ser jogos e porque quando esteja é online, é com colegas, está a ficar frustrado quando se esmaga, não vai comer, vai sentar na mesa, está estressado, está irritado, quer querer bem, então realmente ele está a trazer a doutora, não está praticamente no fim de nos programas, geralmente não está pedindo os convidados para uns segundinhos, eles mandam um recadinho lá para pais encarregados de educação, que de certeza te assistir nos programas e também se tiver alguns jovens e adolescentes. Ok. Então, me dizer que os pais lá na casa e mesmo também para crianças e adolescentes que tu vês esse programa, para estar atento, modo a não deixar claro ali, internet e uso do telemóvel tem esses benefícios, sim, mas também eles podem trazer alguns prejuízos. Então, pais, para estar atento nessas crianças, no uso, estar sempre
sempre vigilante nos conteúdos que está assistir na internet, porque facilmente pode tornar um vítima, né, de os pedófilos ou mesmo de jogos que já te implementar hoje em dia, que te acaba por levar às vezes até suicídio, como não mencionar logo no início. Então, o país tem que estar sempre a conversar com esses filhos, estabelecer uma boa relação, para quando eles verá mais grandinho, né, quando estiver maiorzinhos, para eles sentir essa vontade para voltar e falar quando estiver com algum problema. E com certeza um adulto já também ultrapassar essas dificuldades do dia a dia. Muito obrigada mais uma vez, doutora, pela disponibilidade. Para boa lá na casa, foi um prazer enorme saber que você dentro do outro lote e que você acompanhar-nos ali na nossa sala de conversa. Fica direito.